À beira do amanhã. Lago Crescente. O tempo de Zesti na livraria foi breve, havia pouco a ser dito, na verdade ela tinha apenas uma pergunta, a outros. Seu aviso aos seus nobres era claro, mas a existência de um tão próximo do trono a deixou desconfortável e se perguntando se poderia haver outros, arrepios sobre sua carne mantinham sua pele formigando e seus sentidos aguçados como se ela estivesse prestes a entrar em batalha. Na privacidade da área de reunião da loja, ninguém relatou qualquer outra má ação da nobreza. Mas isso não a deixou tranquila. Quando a última mulher respondeu na privacidade segura da loja, Esti se preparou para deixar a sala que havia sido esvaziada, ficando apenas ela e Bertra, apenas para parar na porta. Espere. Minha rainha. Bertra disse, ajoelhando-se e baixando o olhar respeitosamente, você me fez justiça, Vossa Alteza, obrigada. Zesti deixou a mão na maçaneta da porta e se virou para olhar a ex-cardeal ajoelhada. Ela então soltou a maçaneta, e em alguns passos graciosos, ficou na frente dela, e a mão da jovem rainha meio-elfa descansou sobre os cabelos dourados de Bertra. Eu sou sua rainha, esse é meu trabalho, só lamento que você tenha sofrido injustiça, eu perdoei o que você disse antes, como as palavras mal pensadas de alguém que não conhecia a realidade de suas palavras, como a maioria. Você era cega para o que nasceu, e eu não esqueci que, quando se tratava disso, a dor que você viu importava mais para você do que a familiaridade reconfortante do que você nasceu. Eu não sou exatamente sábia, nem mesmo especialmente bem educada, já que fui criada para ser uma arma e tudo mais, mas estou tentando. Talvez o que foi permitido acontecer aqui sob meu governo tenha sido meu primeiro fracasso e meu primeiro sucesso. Zesti respirou fundo pelo nariz e então soltou o ar. Se isso significa alguma coisa vindo da cardeal de um país morto, acho que você se sairá bem. Bertra disse gentilmente, então levantou a mão para enxugar um fungado do nariz. Sim, mas você sabe, eu sempre poderia fazer melhor. Durante minha breve estadia em Nazarick enquanto eu esperava para liderar meu exército para o sul, ouvi um ditado do bibliotecário de lá, ele disse, um homem inteligente aprende com seus próprios erros, um homem sábio, com os erros de outra pessoa. Eu não pensei muito sobre isso na época, no entanto, meu falecido pai negligenciou grosseiramente a biblioteca real, ela precisa ser reconstruída, talvez você queira o contrato para esse trabalho? Bertra deixou os cantos da boca se curvarem em um sorriso, eu ficaria honrada, minha rainha. Venha, vamos dar uma volta, me diga o que você propõe. Zesti disse enquanto gesticulava para a porta. Elas estavam em uma conversa profunda enquanto caminhavam pelas ruas de Lago Crescente, e de repente, ficaram paralisadas ao chegarem à praça onde o julgamento estava sendo transmitido. Meu Deus! Raymond! Bertra sussurrou em voz baixa enquanto observavam a elfa pousar na frente dele e sacar sua faca. O que diabos está acontecendo? Zesti cobriu a boca quando viu a forca atrás dele. Eu não sei, eu estava tão envolvida comigo mesma que, não, eles não podem. Bertra engoliu em seco quando a elfa que tentou salvá-lo desmaiou, e seus soluços desesperados saíram das bocas dos demônios acima, fornecendo acompanhamento de áudio para o quadro sombrio. Zesti fechou a boca e abaixou a mão. Raymond, acho que aquela garota deve ser uma das resgatadas dele, acho que a vi com ele na rendição. Eles ouviram suas últimas palavras, suas carnes tremeram e Bertra juntou as mãos na frente da boca como se rezasse aos deuses que ela havia abandonado anos atrás. Não, por favor, não. Ela mal conseguia pronunciar as palavras enquanto ele falava e a elfa na frente dele olhou para cima dos joelhos. O rosto de Zesti ficou sombrio, seus lábios franzidos e seus olhos paralisados, a cadeira foi chutada, e o inevitável aconteceu, adeus. A rainha sobre os elfos da floresta disse tristemente. Bertra, porém, não conseguiu conter suas próprias emoções enquanto o via morrer, ser abatido e levado embora. Ela tentou enxugar as lágrimas, mas elas vieram rápidas e em grande quantidade, o que fez com que fosse uma batalha perdida. A reação ao redor delas na grande praça foi profundamente misturada. Alguns entre os elfos estavam comemorando enquanto o último cardeal morria na forca, entretanto outros estavam em silêncio, introspectivos, talvez relembrando seu próprio resgate. Outros, sentados com seus companheiros em várias mesas pequenas, já tinham começado a discutir sobre seu destino.
As palavras de despedida da elfa evidentemente perigosa que tentou e falhou em salvar sua vida, pairaram no ar muito tempo depois que ela partiu e o pavilhão onde o julgamento ocorreu ficou vazio. Eu acho que quero ficar bêbada. Zesti disse tristemente. O mesmo aqui. Bertra murmurou. Junte-se a mim? Zesti perguntou bruscamente. Bertra balançou a cabeça depois de enxugar os olhos novamente. A honra é grande, mas você ainda é uma rainha, eu ainda sou uma camponesa, e dado tudo hoje, não ficaria bem, mas, quando tiver tempo, talvez tarde da noite, venha para minha casa sozinha, e nós beberemos em sua memória juntas. Eu farei isso, e mais tarde mandarei alguém para falar sobre a biblioteca. Você se cuida, Bertra. Zesti murmurou. Sim, Vossa Alteza. Ela respondeu suavemente enquanto Zesti tocava seu braço com uma breve carícia, e elas se separaram, retornando para suas respectivas casas, sozinhas. Fronteira Devor, noite. Você não precisava ficar comigo, sabia? Neia declarou enquanto se sentava em um tronco e cutucava o fogo. Ela realmente não olhou para aqueles próximos, os camponeses que ela havia resgatado e seus familiares que insistiram em montar acampamento e não se mover de onde ela havia parado. Moon riu ironicamente, sua risada bufante enquanto ele se sentava ao lado dela era a única risada que havia. Ele atraiu tantos olhares quanto ela, ainda vestido como estava em seu equipamento impressionante. Você realmente não espera que eles te abandonem depois? Ele acenou com o braço na direção da fronteira, disso, não é? Os inúmeros moradores e guerreiros de Último Lar balançando a cabeça disseram que ele falava por todos eles. Acho que não, mas prefiro não arrastar todos vocês para isso. Fui enviada para Último Lar, eu acho, com a intenção de morrer lá, como você pode ver. Eu não estou morta. Ela olhou para cima do fogo, e na meia luz do sol poente, seu rosto sujo e manchado de sangue não estava muito distante do espectro da morte. Apenas a luz brilhante de seus olhos azuis sugeria que ela não estava. Se isso não estiver claro, isso pode ser um problema para quem me queria morta. Provavelmente, seu alto rei, quer eu seja enforcado ou vá para casa, você ainda estará aqui quando eu partir, e não sei se ele estaria inclinado a descontar a frustração do fracasso em você ou não. Neia acrescentou com uma voz brusca, apenas para parar quando o riso começou a atingir o ar. A risada baixa e ofegante dos minotauros ainda era estranha para seus ouvidos, mas ela a reconheceu bem o suficiente. Mubin falou enquanto se aproximava e se ajoelhava na frente dela. Anjo de Kiril, você foi enviada para Último Lar como uma guerreira escrava, assim como todos nós, estávamos todos mortos no dia em que chegamos lá. Esses são aldeões da fronteira, tão vitais e dispensáveis quanto ambas as palavras podem significar. O reino precisa deles para cultivar plantações, mas também precisa que eles sejam sacrifícios para manter uma invasão do Império Devor sob controle. Você só viu invasores, mas eles têm coisas piores por aí, golems, magos de sangue e muito mais. Este é um ciclo sem fim. Aqueles que morrem sem paz se tornam sacrifícios da aldeia da fronteira ou sacrifícios de guerreiros da fronteira. É tudo um show para fingir para o resto do reino que não estamos à beira da aniquilação. Mubin cuspiu na terra e olhou amargamente para o pequeno ponto de lama que ele fez. Sabemos que temos um bom rei, porque nosso reino ainda existe, mas ainda assim, somos todos cadáveres ambulantes, então a noção de sua retribuição não significa nada para nós. O que mais ele pode fazer? Estamos todos presos esperando para ser uma refeição ou para criar refeições para os homens-fera. Então, ficar com o anjo de Kiril por algumas horas, ou durante a noite, se for o que for preciso, no mínimo é uma honra que nunca esqueceremos. Então, obrigada. Neia disse humildemente, eu ainda não sou nenhum anjo, de Kiril ou não, apenas uma mulher humana, nascida, vivendo e morrendo como qualquer outra, embora. Ela abriu um sorriso sardônico, seus dentes brancos se destacando contra o sangue e a sujeira que ainda a cobriam, um pouco mais violentamente do que a média, talvez. Moon olhou para ela de lado. Alguém já lhe disse que você tem um dom para discrição, moça? Na verdade não. Ela disse, então voltou sua atenção para Mubin. Levante-se, droga. Eu posso ser a papa, mas há um tempo e um lugar. Ela cruzou os braços na frente do peito. Então o que aconteceu depois que eu fui embora? Caos, ele ordenou que você fosse morta enquanto estava inconsciente.
Mas então, quando você saiu, Muanik nos colocou em rotação tripla de guarda para a estrada e se trancou em seu escritório. Nossas ordens eram para matá-la assim que a vissem. Ele explicou calmamente. Moon levantou-se rapidamente e ergueu seu escudo e machado. O campeão Minotauro respondeu tão rápido quanto quando confrontou os homens-fera. Espere. Neia latiu bruscamente, então levantou a mão e tocou o lado dele. Espere, ela repetiu calmamente. Ele não estaria dizendo isso se pretendesse cumprir essas ordens. Sente-se, está tudo bem. Eu não conseguiria nem se quisesse, poderia? Mubin perguntou retoricamente. Os camponeses além estavam se mexendo desconfortavelmente com a tensão repentina, assim como os guerreiros, desconfortáveis primeiro pela tensão e mais pela improbabilidade admitida de que conseguiriam executar suas instruções. Não, eu não acho. Se eu for morta neste país, será pela justiça do meu pai, não por um machado no rosto ou nas costas aqui no campo. Um ponto está sendo feito, um que ajudará a livrar o império do meu pai de mentes corrompidas. Quem ousará desafiar suas leis, se até eu puder ser julgada, se até eu puder ser punida? Apenas loucos ou tolos, na guerra ou na paz, sua vontade é tudo o que importa. É isso que significa ser a Papa, seu paladino negro, seu servo, até mesmo sua própria filha. Longe de resignada, a voz de Neia era de felicidade estática, cheia de absoluta certeza e confiança, e de uma forma estranha, uma sensação de alívio. A mão de Neia passou sobre seu coração enquanto ela olhava para o fogo. Mubin se afastou e sentou-se na terra próxima. Os camponeses alimentaram mais as chamas e as elevaram mais conforme a escuridão aumentava, amontoando-se juntos como faziam quando acorrentados e sob guarda quando seu destino foi reduzido a ser mera comida, uma ironia que não passou despercebida por Neia agora. Juro a você, quando eu voltar para a prisão, se minha esposa ainda não fez isso, embora eu espere que ela tenha feito, eu enviarei uma mensagem para garantir que todo o poder da minha fé seja trazido para salvar seu povo de seus pecados. Nossos pecados? Um guerreiro perguntou. Você não quer dizer nos salvar dos Devor, afinal eles estão nos consumindo. Não, seu pecado consome você, o pecado da fraqueza, a raiz de todo pecado e de todo mal. A grande biblioteca do Pai me ensinou que para o mal triunfar, tudo o que é preciso é que os homens bons não façam nada, mas acho que foi mais do que isso, porque os bons não fazem nada diante do mal. Porque eles são fracos, têm medo ou não têm poder para agir, não pode ser porque são indiferentes, porque você não pode ser bom e indiferente ao mal ao mesmo tempo. Então eles são bons, mas fracos, e é assim que isso acontece. Ela olhou para a fronteira que eles tinham acabado de cruzar. Meu povo virá atrás de vocês, porque espalhar força é espalhar a vontade do nosso Deus. Nós portaremos armas, conhecimento presenteado pelo Divino, ensinamentos e treinamento. Faremos tudo isso em seu santo nome, e com a vinda de sua vontade enquanto ela cobre a terra, vocês serão renovados. Força, no entanto, não vem da noite para o dia, pode levar 20 anos, mas se vocês viverem o suficiente, evitando a morte prematura, verão um dia quando os Devor cruzarem a fronteira e aquele império além das maravilhas, porque nenhum de seus filhos ou filhas voltou vivo do reino Minotauro. Neia fechou os olhos com força. Ela agarrou o colar que Albedo lhe dera, sua respiração ficou brevemente difícil, e então desapareceu, sua respiração voltou ao normal, e embora seus olhos tivessem ficado pretos como as sombras de uma caverna, ela não sentiu nenhuma dor séria. Isso doeu um pouco, deve ter sido forte. Neia murmurou, e dispensou os olhares de preocupação. Não é nada, profecia eu acho, elas doem pra caramba, mas parece que o dom da mãe fez seu trabalho. Francamente eu nem deveria usar essa coisa, eu deveria apenas ir com ela e deixar acontecer, mas... Ela deu de ombros, nem pai nem mãe querem que eu passe por essa dor então. Eu seria indelicada e ingrata se eu os desafiasse, mesmo por eles. Ela segurou o colar e olhou para ele. A menos que eu esteja enganada, este era um dos projetos dela, terei que agradecê-la por isso mais tarde. Neia deixou o colar cair e descansar contra seu peito. O mesmo soldado falou novamente, e se os Devor, você sabe, invadirem? Isso atraiu olhares nervosos e ansiosos, mais do que algumas bocas de minotauros abertas em terror. Se ficarmos mais fortes, eles podem decidir tomar o reino inteiro, e se o fizerem, o que acontece?
Então você terá que ser forte o suficiente para afastá-los. Neia disse sem rodeios e olhou através de pequenos pontos vermelhos em olhos negros e vazios: se meu povo estiver lá, bem, nós defenderemos nossas investidas, nenhum guerreiro do nosso Deus jamais fugiu do campo. Se, digamos, uma caravana mercante fosse atacada pelo Devor, se nossos guerreiros aguardassem, nós mataríamos todos os atacantes, ou estaríamos mortos até o último homem nós mesmos. Covardia é fraqueza, apego à carne é fraqueza. Quem somos está dentro, e ensinamos que passar além da carne, para a mente sem força absoluta, é onde a divindade pode ser encontrada. Mesmo em meio ao mais profundo dos infernos. Ah, o quê? O soldado Minotauro coçou a mandíbula. Neia riu. Desculpe, versão curta, nós vamos matar todos eles ou morrer tentando. Você quer correr, vá por ali e não pare até ver o estandarte de Sua Majestade. Neia sacudiu o polegar para o oeste, e o soldado sentou-se dizendo uma simples: "Oh!" Mas isso claramente o deixou imerso em pensamentos, e seus olhos admirados não deixaram o lugar onde Neia estava sentada. Você pode programar uma vigília para a noite? Não durmo há dias, e mesmo que quando não estou em combate a resistência da não-vida possa durar um bom tempo, sempre há um preço a ser pago por isso eventualmente. Neia perguntou esperançosa enquanto virava seu olhar escuro para ele em sua mão esquerda. Pode deixar, durma um pouco, chefe. Resmungou, e empurrando os joelhos, levantou-se, elevando-se até mesmo sobre o mais alto dos outros minotauros. Ele era uma figura impressionante. Mubin, certo? Teve algum problema em receber meus pedidos esta noite? Ele perguntou sem rodeios. Mubin olhou de cima para o campeão minotauro com a engrenagem impossível, para baixo para aquele que o campeão claramente obedecia, e balançou a cabeça. Nenhum, pelo menos por esta noite. Bom, disse enquanto Neia se movia de cima do tronco e se colocava de costas para a multidão e se espreguiçava, antes de se enrolar, parecendo ainda menor do que já era. Ela dormiu quase instantaneamente. Ela não deve ser perturbada a menos que haja um ataque. Coloque tochas a cada 20 metros, 3 guardas para cada direção, recue 10 metros das próprias tochas, 20 soldados para escoltar os camponeses para coletar madeira suficiente para o resto da noite para manter o fogo aceso, rotação a cada hora. Eu ficarei acordado nas primeiras horas como comandante de turno. Você dorme perto de mim e fica com a segunda metade. Vá nomeá-los, cuide disso e depois descanse um pouco onde eu possa acordá-la. Gritou as ordens com a facilidade praticada de alguém acostumado a comandar, e quando finalmente terminou, Mubin deitou-se por perto. Então, em que unidade você estava? Ele perguntou enquanto fechava os olhos e se esticava perto do anjo de Kiril e Muum. Muum deu de ombros, chefe dos bandidos quebra-chifres e depois rei do pátio da prisão de Kirakira. Mas você poderia facilmente ter sido um comandante de unidade ou algo assim? Mubin exclamou. Para quê? Deu de ombros e rasgou um pedaço de pão que uma mulher minotaura trouxe para ele. Este reino nunca fez merda nenhuma para mim, por que jogar minha vida fora por ele? Pelo menos como chefe bandido eu estava livre por um tempo. Mubin não conseguiu pensar em nada para dizer enquanto um bocejo tomou conta de seu corpo por um momento. Aproveitou o bocejo e o silêncio dele como uma oportunidade e continuou. Eu sigo essa porque ela fez mais do que chutar minha bunda. Quando o reino fizer algo mais do que negociar nossas vidas em troca de dias, me avise. Agora vá em frente e durma, será uma noite longa, e espero que tranquila. Mubin fez o que disse, pela segunda vez, logo adormecendo e começando a roncar, deixando sozinho, cuidando dos camponeses resgatados, suas famílias e amigos, os restos esfarrapados de guerreiros condenados a morrer por nada, e atrás dele, a forma adormecida de uma mulher muito pequena cuja carne ainda estava quase completamente vermelha pelo sangue do abate. Enquanto ele revirava os eventos das últimas semanas em sua cabeça repetidamente, ele finalmente olhou para a fronteira que seu reino compartilhava com o Império Devor. Ele sentiu uma confiança crescente em seu peito enquanto seus olhos se demoravam na longa e atualmente vazia estrada das lágrimas. Vocês alinharam suas bundas até os chifres ali, vocês só não sabem ainda.